Estamos de volta com mais um Lattes, mais um Morde. Ao meu lado, o professor Lisandro Nogueira. Esse é um programa do Centro de Estudos Brasileiros da TV UFG. Hoje nós temos um grande convidado, o professor José Garcia, superintendente do Hospital das Clínicas da UFG. Hospital das Clínicas é EBSER, professor? A sigla é assim? A sigla correta é Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, /EBSER. Pronto. Professor Lisandro, eu queria fazer um esclarecimento sobre o esclarecimento é o seguinte, esse programa chama-se Lattes, mas não morde. Para quem não sabe, o Lattes é o taxímetro do professor universitário, onde toda a nossa produção a gente tem que colocar lá, rodar, então é o taxímetro nosso. Então, só que a gente reinventou, é Lattes, mas não morde. Então o senhor pode ficar tranquilo, professor Zé Garcia, apesar de o senhor trabalhar com hospital e tudo, aliás é um cirurgião cardíaco, o senhor não vai precisar operar nada aqui, então o senhor está no Lattes, mas nós não vamos mordê-lo. O senhor fica feliz assim? Porque uma mordedura, no mínimo, você vai ter que ter uma vacina contra tétano e tomar uma penicilina. Seria muito desagradável. Né? Usa penicilina até hoje, professor? O bezetacil é a penicilina benzatínica, que é um dos melhores antibióticos que tem para esses casos, né? E inclusive para infecções gerais de pele, infecções... Se um cachorro morder a gente, ainda é... Um bezetacil. Olha aí, uma vacina antirrábica. E uma vacina. Professor, vamos começar um pouco assim, o situando. Professor José Garcia, desde quando na UFG e um pouco o contexto familiar da sua formação? Bom, eu me formei em Goiânia, aqui na Universidade Federal de Goiás, em 84 para 85. Nós colegrau em janeiro de 85. A minha turma terminou o curso em dezembro de 84. Entrei em 79, nasci aqui em Goiânia e daí para frente eu fiz residência em cirurgia geral, fiz um ano de residência em cirurgia de tórax, depois cirurgia cardiovascular na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, lá de Pinheiros, da Universidade de São Paulo. Posteriormente eu voltei para Goiânia em 92, quando eu entro na universidade eu faço concurso para professor substituto, fiquei 2 anos, não houve concurso à época, parece que era uma época muito ruim de concurso, estavam vindo governos que estavam não querendo muito aumentar a questão do funcionalismo público, e aí eu faço novamente um segundo concurso, fico mais 2 anos como professor substituto e ao final dessa segunda jornada, que me parece que na lei à época era a última que eu poderia como substituto, aparece um concurso para professor definitivo, eu faço e em 95 eu entro como professor definitivo e crio a cadeira de cirurgia torácica e cardiovascular dentro da Faculdade de Medicina, que até então não existia, e dentro do Hospital das Clínicas também. Porque era muito meu amigo, o Pesado. Seu irmão, Zé Garcia. Eu sei que o Paulo Garcia. O Paulo é o irmão mais velho. O Pesado era o Júnior. O Paulo sempre falava que eu parecia mais velho, mas eu sempre digo que é porque eu andei muito mais em estrada de terra do que ele. Paulo Garcia, gente, é o ex-prefeito de Goiânia. Isso. E ele acabou falecendo, eu acho que é vítima de um dos vícios dele, tirando que a política, que também era um vício, né, e muito estressante, eu acho que foi uma das causas do infarto que ele teve. E o cigarro, que ele não conseguia largar de jeito nenhum, era um fumante inveterado. Professor, cigarro realmente entope veia? É mortal, é uma das coisas que realmente não tem como discutir. Se você quiser viver pouco, e aí eu acho que foi uma opção do Paulo, apesar de não falar isso para ele, eu tentei várias vezes induzi-lo a parar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o vício da nicotina no cérebro, e qualquer um que contestar, eu digo que não está falando a verdade, ele é mais potente do que o vício da cocaína. É mais difícil você abandonar a nicotina do que você abandonar a cocaína. Cid. Cid é o nosso diretor de estúdio aqui. O Cid é um... E eu vou dizer uma coisa muito séria. Uma pessoa que fumou durante 1, 2 anos da vida, ela morre sonhando com cigarro. Às vezes, em momentos assim que ela não espera, ela acorda, estava sonhando, estava fumando, pelo grau de dependência que causa no cérebro. Eu tive aliás, um amigo seu, mas sem falar o nome aqui, que não cabe, médico, e quando ele parou de fumar, ele disse que entrou durante 1 mês numa angústia profunda, chegou a ter que parar de trabalhar, e aí vem uma pergunta para o senhor, porque o Lattes, mas não morre, tem muito jovem, né?
A maconha é também igual a nicotina para o cérebro, para o coração? Em termos de vício, não. Mas em termos de você queimar um produto qualquer, seja um produto natural, os produtos para mim são todos, vieram da natureza. Você pode até mexer dentro do laboratório, né? Porque o artificial vem exatamente da história de vocês, vem da arte. Arte, fazer, artificial. Então, artificial não existe. Tudo fomos nós que fizemos. É a transformação da natureza. Transformação da natureza, que é a natureza. Porque a própria natureza se autotransforma o tempo inteiro. Então, tudo que você queima e você aspira é muito ruim. Até a fumaça que sai do churrasco e vai para a carne, ela é perigosa. Ela causa transtornos ao organismo. Ainda bem que eu não gosto de churrasco. A fumaça é ruim. Por isso que o pessoal hoje está, quando fala em maconha, está no canabidiol, tetraidrocannabinol e tal, porque eles estão depurando para se usar o lado bom, porque quando você fuma o cigarro, aquela fumaça vai ser prejudicial tanto para o sistema respiratório, quanto será também para o cardiovascular. Só que o cigarro é muito pior. Muito pior. E aquele THC líquido que estão usando agora em cigarro eletrônico? Eu conheço pouco, mas ele também é de fumaça. Se for na base de fumaça, é ruim. Né? Hoje tem as doenças causadas por doenças pulmonares graves, tem alguns casos de morte já, ainda é muito cedo para falar, mas causadas por doenças pulmonares, por fibrose pulmonar, o pulmão endurece, a pessoa não consegue respirar, acho que deve ser uma das mortes mais terríveis, porque não te mata de uma vez, vai matando devagarzinho, e afogado. Que deve ser uma coisa horrível, né? Você morrer afogado de maneira crônica. Agudo, pelo menos em alguns minutos, vai acabar. O crônico, você vai passar anos, às vezes, sentindo aquele afogamento lentamente. É uma tortura. Professor, então o senhor, como cirurgião cardíaco, no lugar do cigarro, da maconha, das coisas, coloca o que no lugar? Trabalhar. Trabalhar muito, a arte. Quem coloca no lugar? Tem que colocar alguma coisa no lugar. Para o cérebro? Não, para a vida. Para a vida? Para a vida eu acho que é bem complexo, é uma pergunta que devia ser para um filósofo. Né? Porque desde o início dos tempos a humanidade se droga. Eu vou dizer, sim, vai continuar sempre. Vai continuar sempre. Não, é uma bobagem essa luta, isso também faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. A gente já viu várias situações que foram inadequadas, como lei seca, etc. E o combate à droga é um combate a enxugar gelo. Não é? Então, o que as pessoas têm é que sentir o que a natureza pode ocasionar bem-estar para nós, o que a vida pode trazer bem-estar, sem que prejudique a nossa vida. Mas é aquela história, você escolhe o seu destino, não é? O destino ele é construído, na minha visão. Ele não vem por acaso, aliás, até o acaso faz muito parte do destino. Eu não acho que ele é predestinado, não acredito em nada predestinado. Isso é uma opinião minha. Não estou dizendo que estou certo. Mas então, se você quer se sentir bem, quer ter prazer, você tem que procurar as coisas que vão agredir o mínimo possível o seu corpo, para que você tenha prazer mais tempo. Ótimo, entendeu? Agora, o que pode substituir isso? Moderação. Vamos chegar na maconha. A maconha costuma ser, pelas análises dos psiquiatras, aí eles entendem muito mais do que eu, o pessoal da saúde, os psicólogos, etc., neuropsiquiatras que existem em outros países, neurologistas, enfim, ela é uma droga que pode trazer um certo prazer e que causa menos malefício do que muitas outras, como o álcool, por exemplo. Mas que pode levar a alterações do sistema nervoso também perigosas. Ela pode desencadear, por exemplo, crises de esquizofrenia. Aí você fala, puxa, então a vacina, a coisa pode? Pode, mas o álcool também pode, é porque o pessoal não fala. Né? Mas pode também. Isso é tudo uma questão muito de mercado. Quando envolve redução mercado... de danos, né? Que os psiquiatras os danos cerebrais podem acontecer. Redução então, de danos. Mas aí o tarja preta também, que eles falam, né, que são os ansiolíticos, são os antipsicóticos, eles podem causar do mesmo jeito. E são os remédios mais vendidos no mundo hoje. No Brasil? Né? No Brasil, tem um livro, que se vocês quiserem entender um pouco sobre drogas, que chama-se... eu até mostrei há poucos dias, numa das lives que eu fiz com o reitor, que é a indústria farmacêutica e a máfia mortal. O tanto que as drogas são perigosas, porque a droga não é só maconha, a aspirina é droga. Frontal, Lexapro. Tudo isso aí. Ocadio. Isso tudo são drogas. A Novalgina é droga, quer dizer, qualquer coisa que você injeta e tem algum efeito farmacológico dentro do seu corpo é considerado uma droga, porque esse é um nome natural que foi dado. Questões que você entende muito mais do que eu, que é linguística, né? Deram esse nome a essa medicação, a essas substâncias.
Essas substâncias são organoativas, podem ser neuroativas, cardioativas, enfim, elas podem atingir qualquer área. O que a gente tem que saber é conviver com ela, é como conviver com a alimentação. Você fala, a alimentação ela é para sobreviver, mas pode ser para matar também. A água, eu posso tomar um pouquinho? Pode, claro. São os excessos. Em excesso, te afoga. O açúcar, tem droga mais violenta que o açúcar? Uma das mais viciantes também. Uma das mais viciantes. Já foi que inclusive proibido, enquanto droga. O açúcar já foi proibido. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles têm mania desses concursos muito exóticos, né? Muito assim, que a sociedade, vamos dizer assim, mercadológica deles está acostumada. E lá tem muita coisa. Quem consegue comer mais sanduíche em menos tempo? Quem consegue? Eu acompanhei um caso recente que quem conseguia tomar mais água em menos tempo. O rapaz tomou 8 litros de água em alguns minutos e ele fez um edema cerebral irreversível e morreu. Por quê? Porque diluiu o sangue, isso leva à diminuição da pressão coloide-osmótica, edema cerebral, não há tratamento para isso. Professor, ele morreu porque tomou água. O senhor participou do movimento estudantil? O movimento da minha época, sim, né? Mas só que agora, questão de ordem, questão de tempo, lembra disso? Lembro. Nós vamos ter um intervalo agora, questão de ordem, questão de tempo, com o professor Zé Garcia aqui no Lattes, mas não morde. A gente volta rapidinho. Estamos de volta a mais um bloco do Lattes, mas não morde, o programa possivelmente de maior audiência da TV brasileira, não é, professor Lisandro? Não. O Lattes, o senhor está muito enganado. É o programa de maior audiência na América Latina atualmente, em todas as Américas, já chegando na Europa, já tem notícia que somos a maior audiência na Coreia, no Vietnã, Camboja, aquela região toda ali do Sudeste Asiático, já com uma audiência grande, o Lattes, mas não morde. Então, professor, o senhor está sendo visto agora na Tailândia. Eu acho que o grande problema deve ser financeiramente ter que pagar tanto tradutor. Né? Principalmente para esses países assim, a tradução não deve ser barata. Por isso tem que ser o patrocínio. O patrocínio é grande, né? Isso então, garante. Para quem não viu ou quiser ver esse e outros episódios, o nosso endereço aqui do Centro de Estudos Brasileiros está aqui na tela para conferir episódios antigos e mesmo rever alguma coisa. Hoje nós estamos conversando com o professor José Garcia, o papo está animado e nós estamos falando diretor de extremos. Do HC. Eu acho que extremos fazem mal tanto no aspecto da saúde como também da política. E vamos voltar um pouquinho então para falar um pouquinho mais de Paulo Garcia, do Pesado, do meu grande amigo Pesado. Vou falar rapidamente. O Paulo eu acho que foi um político que todo mundo conheceu. Prefeito de Goiânia. O grande mérito dele foi ter saído da prefeitura economicamente muito mais deficitário do que entrou. Ele se dedicou. O grande problema, talvez um segundo problema, é que ele era um idealista incorrigível, assim como também o Júnior, que você chama de Pesado, todo mundo chamava de Pesado, mas ele era o Júnior lá em casa, desde que nasceu, um mais velho e o outro mais novo que eu. São as tragédias da minha vida, né? Eu perdi o Paulo de maneira súbita, com infarto, o Júnior teve um tumor que depois evoluiu também com um problema de metástase e acabou falecendo por problemas de um tumor de fígado. E a minha mãe, que faleceu tudo nos últimos, vamos dizer assim, 5 anos. 7 para 5 anos, o Júnior foi mais tempo, o Júnior já tem 6 anos e pouquinho, não é? Mas foi muito próximo, muito rápido, e o Júnior era o irmão do coração, para mim uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, era uma pessoa assim, que eu nunca vi ter tanto amigo na vida, nunca vi fazer tão bem para os outros, era um idealista também, era um político, eclético, sabia de tudo, começou a fazer medicina, largou, começou a fazer biomedicina e largou, começou a fazer engenharia e largou, começou a fazer direito e terminou. E nunca militou em nenhuma dessas áreas, porque ele não era um acadêmico, ele era um homem da vida prática mesmo. E eu aprendi muito com ele, eu sinto muita falta dele. Eu e o Pesado, porque assim eu chamava, nos encontrávamos diariamente, praticamente, na banca do Marcão, quando era ali na 8 com a Anhanguera. Nós tomávamos conta da banca, porque o Marcão saía e às vezes deixava comigo, às vezes deixava com o Pesado. E sempre uma conversa de alguém que tinha muito conhecimento em qualquer aspecto da vida. Você podia falar com ele de qualquer assunto e ele estava sempre atualizado e muito combativo. Muito combativo, era muito combativo. E foi sempre um homem que, ele também, como Paulo, tinha o seu vício
do cigarro, ele tinha o vício da comida, ele comia muito, por isso ele tem esse apelido pesado, né? Ele pesava, eu não vou dizer, ele não gostava de falar o peso dele, mas ele era muito grande, né? E isso também ocasiona determinadas dificuldades metabólicas que levam, inclusive, ao aparecimento de tumores, como aconteceu com ele, e leva a distúrbios cardiovasculares também. E todos os dois, enfim, foram vítimas vamos dizer, da vida moderna. Né? Da vida moderna, mas viveram intensamente. E eu acho que deixaram um legado, pelo menos de vida, para a família, que somos nós, exemplos muito importantes. E a minha mãe também. Minha mãe era uma pessoa combativa demais. Ela estudou numa época que poucas mulheres estudavam. Ela fez 3 cursos universitários, ela fez filosofia, ela fez letras, ela fez direito. E fez pedagogia, desculpa, ela fez quatro cursos universitários, numa época que mulher não fazia quase universidade, né? na década de 40. E depois ela fez o direito, ela foi ser juíza, numa época que tinha muito pouco também, muito difícil passar em concurso, pelo machismo da época, era muito difícil nessas profissões terem mulheres. Ela foi muito combativa, foi das associações, foi da ASMEG muito tempo, que era a Associação Política dos Juízes, da Associação Nacional, e chegou também a ser desembargadora substituta, e quando estava indo para ser desembargadora, ela também falece de um mal súbito, e eu acho que pelo estresse da profissão também, que ela era uma pessoa muito rígida do ponto de vista não de só aplicar a lei, mas ela tinha uma coisa que ela ensinou muito para a gente, e que é muito difícil e que é muito relativo, que é não cometer injustiça. Tentar fazer justiça de fato. Professor, a questão do humanismo, me parece que então é de toda a família. Toda a família. Meu pai também é advogado, e é toda a família, exatamente. Eu considero humano, sabe? Uma vez eu li o título do livro do Nietzsche, que era Humano, Demasiadamente Humano. Eu entendia sempre isso. Tudo que acontece entre nós é humano. Né? Não, mas humanismo agora, o humanismo do sentido de valorização da vida humana. De respeito. De respeito à vida e aos direitos do homem, do ser humano, de ter o direito de viver bem, de sentir bem, de estar bem aqui. Professor. Não é nesse momento tão confuso que é viver. Né? Exato. Professor, se fala muito hoje, se reclama muito que a medicina, os médicos estão entregando a medicina para os aparelhos. Isso. Então o médico não toca mais em você. Eu fui num médico, isso tem uns 7 anos, e eu tinha aqui uma varize, apareceu no médico, e ele sequer chegou perto. Não é? Ele já vai lá fazer tal diagnóstico de imagem. Se fala muito na humanização da medicina. É possível fazer isso? O que lá no HC, no Hospital das Clínicas da UFG, qual que é a filosofia nesse sentido? Óbvio que precisa da tecnologia, maravilhosa tecnologia. O professor Anselmo, por exemplo, que tem um cérebro privilegiado, fazer uma tomografia dele, compreender essa angústia, essa neurose de um professor universitário. A tomografia não vai mostrar nada. Não, mas vai mostrar... Vai mostrar um cérebro igual ao nosso. Mas dali a gente os profissionais pode... Professor, vão só me achar desculpa. muita coisa. Inclusive, eu estava vendo há poucos dias um rapaz falar sobre o teste Professor, de Rorschach, que é um teste muito... Assim, vocês devem conhecer da psicologia, que é ver aquelas figuras, aquelas imagens que nada significam e muito significam. Aquilo ali, às vezes, te desnuda mais do que uma tomografia. Há um engano da sua parte, porque aqui no Estudo de Artes já pegaram tomografias e, a partir dela, fizeram estudos para ver distúrbios de personalidade. Tá. Então, eu acho que aí... Mas aí foge ao meu conhecimento. Foge, porque aí já é arte. Mas professor, lá no HC... O senhor tem uma diretriz nesse sentido? Temos. Não, temos equipamento é fundamental, mas existe o humano. Qual que é o único mote que eu exijo como superintendente, diretor que fui durante muito tempo, depois superintendente quando a IBSER entrou, que exista respeito e harmonia lá dentro. Eu falo que dentro de como qualquer empresa, como qualquer local, você não tem que ir para esse local de trabalho. E isso também vai refletir no tratamento que você vai dar a todos os clientes que virão, que você não tem que ir para encontrar com seus amigos, com seus amores, com seus amados, ou bater um papo com quem você gosta. Você vai encontrar com colegas seres humanos, que você tem que respeitar e ser respeitado, que você tem que ter harmonia e, ao mesmo tempo, jamais tratá-lo como não gostaria de ser tratado. Se você seguir esse preceito, o resto vai dar tudo muito certo, porque o resto é técnica. Técnica qualquer um aprende, pega o livro e lê.
personalidade, respeito, isso não se aprende. Alguns já nascem com, mas outros não. E aí você tem que, exato, e porque nós todos somos diferentes uns dos outros. Se você me perguntar sobre opções sexuais, eu vou dizer que opções ou características sexuais de um ser humano, eu vou te dizer que existem quase 8 bilhões de opções diferentes no mundo. Todos nós somos diferentes. Então, tentar encaixotar algumas coisas é apenas do ponto de vista didático, e vocês que são professores sabem disso, para tentar facilitar a passagem do conhecimento. Mas a coisa é aberta, como nós estamos aqui conversando sobre tudo, as coisas são muito amplas. A gente tenta encaixotar para entender melhor, e para o nosso cérebro é que faz isso, para a gente entender o universo e para a gente poder passar conhecimento. Isso leva a avanço. Isso eu acho que vem de Darwin, que é a questão de nós estarmos adaptando, né? Mas é o que eu te falo. Então, a questão do tratamento humano para com o paciente é a mesma coisa. Quem está bem, se sente bem, então a primeira coisa que eu peço, levante e diga: ainda bem que eu hoje vou trabalhar no Hospital das Clínicas. Eu tenho certeza que é o único hospital de Goiânia que é assim hoje. E que você vai tranquilo, se não for uma das poucas empresas, que você, ainda bem que eu trabalho lá, porque lá eu me sinto bem, tanto quanto me sinto em casa, ou às vezes até melhor do que me sinto em casa. E se você se sentir bem lá, você vai tratar bem quem vai lá, porque o hospital é um lugar muito estressante para trabalhar. Ninguém vai lá passear, ninguém vai lá para assistir um show, para assistir um filme, para comer alguma coisa. Ele vai lá porque ele está no momento mais trágico da vida dele, mais sensível, que é quando ele perde a saúde e ele sente uma sensação, ele tem uma sensação de instabilidade, de incapacidade, de fragilidade enorme. Então, é importantíssimo que nessa hora alguém o acolha, mas só acolhe quem é acolhido. Quem não é acolhido não dá conta de acolher bem nessa hora. Isso vale para mim, para qualquer empresa, mas para um hospital isso não é fundamental, isso é lei, tem que ser lei. O resto pode ser do jeito que o pessoal quiser, desde que seja dentro da técnica. Vamos aproveitar que estamos falando, entramos um pouco no HC. Nos fale um pouco do novo HC. E um pouco também da sua experiência como gestão. Então, o professor Lisandro tinha feito uma pergunta antes mas então como é que é a vida, para a gente levar avante a vida? Sim. E eu sei também que você é um leitor voraz. Por exemplo, aquela pergunta, o que você substitui, se você gostasse entre maconha e livro, eu prefiro o livro. O livro faz a minha cabeça ter prazer de uma maneira que eu tenho certeza que muita gente não tem. Mas não é o livro só de medicina, você lê tudo. Principalmente o livro de medicina é que não faz, porque o livro de medicina eu leio como técnico. Questão de ordem, antes de terminar, mas entre um livro e sexo. Eu acho que os dois cabem, você pode até fazer lendo, não há problema nenhum. Pronto. Gente, nós vamos para o intervalo, é o Lattes Mas Não Morde, professor Zé Garcia, que acabou de dizer que entre o livro e o sexo, os dois. Pronto. É isso, a gente volta rapidinho. Então vamos retomar o papo. Aqui nós estamos conversando com o professor José Garcia, diretor do Hospital das Clínicas da UFG por muito tempo, e agora, em outubro esses dias, foi reeleito superintendente do Hospital das Clínicas /EBSER. /EBSER, exato. Professor, se eu poderia ir um pouco, o professor Lisandro, eu sei que tem uma pergunta ali já engatilhada, mas um pouco nos dizer desse hospital novo, daquele prédio imenso. Sim. E o que ele pode, vai ou já está oferecendo para a sociedade goiana e brasileira? Sim, aquele prédio ali, ele hoje, com certeza, tirando o Hospital da Universidade de São Paulo e os seus institutos, que eles têm mais de 10 institutos juntos, né? E é o maior complexo da América Latina, o nosso hospital é o maior hospital federal do ponto de vista de hospital federalizado, que é realmente da União, né? E com o maior índice de tecnologia e avanço também hoje. Então, a nossa capacidade total será de 600 leitos, é um prédio de internação, os laboratórios, ambulatórios ainda ficarão numa parte que nós estamos construindo e terminando de construir, são outros 8 anexos que vão ter também, mas nós temos hoje o que tem de melhor na medicina no Brasil, está dentro do Hospital das Clínicas, e tanto que quando nós tivemos falando em redes que hoje são muito conhecidas e populares no Brasil, ele esteve aqui e falou assim, vocês estão demorando, porque foi uma jornada de mais de 20 anos a construção. Ele falou, quem não deixava vocês inaugurar isso aqui era a Redditor. Ele falou isso no meio de uma chacota, porque a Redditor sabe que tem hospitais muito avançados,
muito luxuosos, enfim, muito capazes de ações tecnológicas das mais avançadas, e o nosso hospital se iguala. Ele hoje se iguala, o que é realmente uma vantagem, né? Há poucos dias alguém falou assim, quando a gente estava passando para o prédio velho, falou assim, agora vamos passar para o mundo real, né? Eu falei assim, não, o mundo real não, esse é o mundo antigo, já ultrapassado, o mundo real é o que está aqui. Nós vamos deixar o mundo real e voltar um pouco no tempo. O mundo real, o mundo que o Brasil precisa, o mundo que é o Brasil de verdade, é esse hospital hoje que representa um hospital público federal, que representa a luta dos brasileiros como Estado e não como governo. Quais as grandes especialidades que o HC tem? Todas, deixa eu te explicar. Onde é que ele está na frente? Ele está na frente na neurocirurgia, na cardiologia, ele está na frente em todas as áreas clínicas, na reumatologia, endocrinologia, estudos de diabetes, em estudos de câncer, ele é muito avançado. Nós temos, por exemplo, na hematologia, o maior atendimento de câncer hematológico, que são os linfomas, leucemias, mielomas múltiplos, que acontecem muito e às vezes aparecem na televisão porque as pessoas famosas, né, são pegas por esse tipo de doença. Nós somos os maiores hoje dentro do estado de Goiás. Tudo no sistema aberto, no sistema público. No Sistema Único de Saúde, é só o Sistema Único de Saúde lá e Quer dizer, sustentado único e exclusivamente. Sim, tem acesso, é lógico, porque a demanda é muito maior do que ele consegue. Mesmo o dia que ele tiver com seus 600 leitos integralmente funcionando, a demanda do estado de Goiás é muito maior, são 7 milhões de habitantes, ele funciona para o estado todo, na verdade ele é do município de Goiânia, mas funciona para o estado todo e é um instituto federal. E isso aí é o que nos compensa em dizer que cabe a nós realmente lutar por isso, para entender que quando a política de Estado é feita, é bem feita, ela tem frutos e ela segue o mesmo padrão do primeiro mundo, sem nenhum tipo de ideologia radical, querendo construir nada, que é muito mais utópico do que prático. Ali é pé no chão, é pé de fábrica e que produz a melhor medicina que eu tenho certeza. Eu participei de um tour com o reitor, é impressionante. O antigo já era impressionante, porque eu tive a impressão que era uma pequena cidade. É verdade, Porque horizontal. Vai mudar um pouco o clima para se trabalhar num sistema vertical? Muda muito porque ali, primeiro ele é um hospital muito mais confortável, porque facilita muito para o trabalhador, seja ele da área de saúde, seja do médico ao técnico que faz limpeza ou ao técnico que faz qualquer tipo de ação dentro da área de saúde, ele tem muito mais conforto, ele tem uma condição de umidade, condição de bacteriológica, de micro-organismos, de esterilização, de temperatura, que ele trabalha totalmente dentro do que é adequado, ergonômica, o que traz bem-estar para quem está trabalhando e para quem está internando. É tão engraçado que quando houve a transferência, alguns pacientes choraram, não entendendo por que estavam sendo transferidos para lá e o que eles estavam fazendo lá. E chegaram a perguntar para mim um dia, quando eu estava passando, mas doutor, quanto que nós vamos ter que pagar para ficar aqui? Olha só. Não, você não vai ter que pagar nada. E aí que eles choravam mais ainda, porque eles se sentiam dentro de um hospital privado. Eu acho que isso é a realidade. O público para o privado não tem que ter diferença. A diferença é só o financiamento. Mas a assistência tem que ser a mesma. Professor, perfeito. Mas diante disso aí, hoje, a realidade é que, com o governo de esquerda ou de direita, o PT ficou 13 anos no poder e foi numa época que essa medicina privada de redes começou a... E agora ela está comprando hospitais multinacionais, redes nacionais, startups, estão entrando quente na área de saúde. Na sua opinião, um governo sério, ele deveria investir maciçamente em hospitais como o Hospital das Clínicas para tentar barrar isso, porque essa medicina vai ser cada vez mais massificada, de redes hospitalares de fora, cada vez mais massificada. O que um governo sério deve fazer diante disso, com multinacionais e grandes financistas entrando numa área que, na verdade, a gente viu o Prevent Senior agora, o desastre que é uma rede daquela, como é que ela entra naquilo, prejudica e joga a medicina. A medicina já não estava bem com a história do Conselho Federal de Medicina, está do lado da cloroquina, está do lado de ivermectina, remédios que foram comprovados que não têm nenhuma eficácia. Então hoje o meio médico vai precisar se reerguer em termos de imagem pública, mas agora vem essas redes particulares. Na sua opinião,
que um governo sério deveria fazer diante dessa avalanche? Deixa eu te falar, a sua pergunta é extremamente complexa e se eu respondesse ela, eu merecia ser presidente do Brasil. Eu não dou conta de responder nesse grau de complexidade, nem vou ter uma ideia tão fantástica que vai resolver os problemas. Porque geralmente quem está fora tem, e eu acho isso muito engraçado, e a gente vê isso na administração, quem está fora tem geralmente as soluções para todos os problemas. Quando entra, as soluções desaparecem. As soluções desaparecem, né? Mas então, eu não quero definir nenhuma solução. Eu vou dizer como eu vejo isso para você, e eu vejo muito o que você falou. Aliás, tudo que você falou é muito verdade. Mas existem vários ângulos para a gente enxergar as coisas. Primeiro, a questão de você ter grandes redes e grandes empresas dentro da área de saúde, eu vejo meio que é meio inexorável isso. Você não consegue segurar, nem a China vai segurar. Grandes empresas são os que... quando você vai na China, uma pequena empresa tem 2 milhões de funcionários. Né? Quando você vai no mundo, cada vez mais as empresas têm se juntado e formado grandes... Isso parece que é uma questão muito mais da economia para ser discutida e da questão de administrativa, de funcionamentos, que são bem complexos. Mas eu posso te dizer uma coisa que eu não tenho dúvida. O governo sério, o Estado brasileiro, ele tem que dar valor, como os grandes países dão, os países economicamente mais fortes e que lideram o mundo hoje, principalmente o ocidental, vamos dizer assim, ele se preocupa muito em áreas estratégicas. A saúde é uma área estratégica, como a educação é uma área estratégica. O que é isso, uma área estratégica? É uma área de Estado, não é uma área de governo. Você tem que ter tecnologia avançada, você tem que ter conhecimento de doenças, você tinha que produzir a vacina para não depender da China, da Índia, dos Estados Unidos, e você só vai conseguir se você investir na saúde do Estado, entendeu? Porque o que esses governos fazem é investir nessa saúde. Então, as empresas se juntam ao público e constroem indústrias de muita força, indústrias tecnológicas, principalmente da indústria da química fina, que é a que produz os medicamentos, que produz a vacina, ela é questão estratégica. Um país que tem isso, ele lidera, ele está na frente. E por que foi o nosso maior sofrimento? Quando vai chegar a vacina? Quem que vai mandar vacina? Vai ter vacina para nós? Por quê? Porque nós somos deficitários nessa área. Então, a estratégia é muito fácil enxergar que isso é estratégico. Agora, como fazer... Realmente aí é mais complexo. Aí eu tinha que estar no lugar do Paulo Guedes, assim, para poder ser o ministro. Se você estivesse no lugar do Paulo Guedes... E não tem conhecimento para isso, nem capacidade. Ou qualquer outro ministro que estivesse ali na economia, não, mas ele é porque é o do momento, né? Mas eu não tenho... Professor, mas a sua experiência como gestor também é larga, é reconhecida. É grande. E isso precisa ter uma arte também. É uma arte, não tenha dúvida. Tudo é arte, eu acho, né? Mas do ponto de vista de habilidade, a gestão muito arte. Saber. É muita filosofia, é muita arte, é muito aprendizado, é muito mais escutar do que falar, é muito mais absorver do que passar coisas. E isso que você falou é muito sério. As grandes redes estão vindo. O que a gente não pode é deixar que elas dominem os interesses mercadológicos maior do que os interesses humanos. E aí é que é a balança que é extremamente complexa e caberia aqui 24 horas de discussão e nós não chegaríamos a uma coisa. No Prevent Senior e nas redes grandes em São Paulo, Anselmo, você é médico. Então lá tem o Bedel médico. Lembra do Bedel de escola? Uhum. Então você é médico, passou 10 anos para formar isso lá, aí você vai trabalhar, um jovem médico, você vai trabalhar. Aí tem um Bedel médico. Professor, doutor Anselmo, o senhor já cumpriu as metas? Entendeu? A meta atenda em 5 minutos cada paciente, professor, porque tem que ter produtividade. Aí eu te pergunto, Paulo, Goiânia sempre foi um centro de medicina bom, considerado. Eu gosto muito de ser chamado de Paulo, porque eu gosto muito do Paulo. O irmão do Paulo Garcia. Mas só que o seguinte, questão de ordem, o senhor vai falar, mas eu vou deixar a pergunta. Goiânia sempre foi um lugar de medicina legal. Essas grandes redes estão entrando. Vai ser melhor ou pior para o HC? O senhor responde, rapidinho a gente volta. Bom, estamos voltando com o nosso
bloco 4, que também é o último desse programa. A conversa para nós aqui, pelo menos, muito prazerosa, um prazer imenso esse papo. A gente sente que o Lattes, mas não morde, mesmo tendo 4 blocos, parece que é insuficiente, porque a gente gostaria de ficar mais tempo conversando aqui com uma figura como o professor José Garcia. Mas, bom, esse então é um programa do Centro de Estudos Brasileiros com a TV UFG, e eu gostaria de agradecer aqui o pessoal da TV UFG que está aqui conosco. Está aqui o Fernando na câmara, o Carlos cuidando um pouco de tudo, o Tiago, o engenheiro, esteve aqui conosco, e também agradecer a Vanessa, a diretora da TV UFG, a professora Silvana, diretora da Fundação RTVE, o Cid, que é o nosso diretor aqui do estúdio, e agradecer o professor José Garcia por ter estado aqui e ainda continuar esse bloco para terminar conosco. O nosso endereço do canal do Centro de Estudos Brasileiros está aí na tela. Quem quiser rever ou ver alguns programas antigos, é só conferir o nosso canal. Ele está com 200 e poucos inscritos, mas nós já estamos chegando a 1 milhão. É muito rápido, talvez a semana a gente saia já de 200 e poucos inscritos para 1 milhão de inscritos no nosso canal. Não é pouca coisa não. Professor Lisandro. Não é pouca coisa mesmo, porque acabou de receber uma mensagem do Japão. O pessoal está te vendo no Japão. Obrigado. Professor Zé Garcia, nós terminamos no terceiro bloco perguntando o seguinte: as redes privadas, grandes redes, com aporte de capital externo, a XP, investidores, entrando quente na medicina. A gente sabe que o Brasil, boa parte da população, o acesso é difícil. É uma medicina para poucos. Goiânia sempre foi uma cidade que tem um conceito que faz uma medicina privada boa. O senhor sabe disso. E tem aquela história que, por exemplo, a família Rassi veio lá no início da cidade, aí passa para o filho, para o neto, forma uma comunidade médica, não só daquela família, mas se formou uma comunidade médica. A rede chega aí, uma rede DOR dessa chega, essa cultura vai acabar. Então, vai acabar. Vai ter lá o Bedel, lá no meu hospital, onde eu já tive que é o Hospital Anísio Rassi, vai ter um Bedel médico, vamos supor, é o professor Anselmo, vai estar lá e eu sou médico. Aí eu vou chegando e ele fala: doutor Lisandro, hoje a sua meta é atender 10 a 15 a 20 pacientes em 1 hora. Essa é a sua meta, professor, doutor Lisandro. Então, vai ser uma transformação na medicina em Goiás tão grande. O senhor acha que vai ser pior ainda e cresce a importância do HC? Cresce, exatamente, é o que você falou. Eu sou uma pessoa que trabalhei na instituição privada durante um tempo também, mas 90% da minha vida foi dentro da instituição pública, da medicina pública, da saúde pública. Você está falando de uma medicina que hoje pega, vamos dizer, 20% da população ou menos, entre 10% e 20% da população total do Brasil, que é a medicina de grupo, é a medicina suplementar. Que vai crescer. A medicina suplementar ela vai crescer à medida que a condição econômica do Brasil melhore, porque, na verdade, o SUS é que cresceu mais agora, porque as pessoas com condição econômica difícil, por causa da pandemia, recuaram, saíram dos planos de saúde e tiveram que vir para o SUS. Então, quanto mais o SUS estiver fortalecido, a medicina pública fortalecida, mais segurança para o país também, mais estratégico. Além de você estar desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo estratégias de manutenção da população saudável, de uma população que te dá, então, força de soberania, você vai ter também a medicina, você tem essa medicina aqui privada, que ela não é exatamente privada, é a medicina que nós chamamos de suplementar dentro da área, porque o SUS hoje, a medicina, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele não é o sistema público só. O Brasil, a Constituição Brasileira de 88, ela define que no Brasil o sistema é único de saúde. Nós temos a medicina pública, que o pessoal costuma chamar de SUS, mas é a medicina pública. Você tem a medicina suplementar, que suplementa uma parte, e a complementar, que é a privada, mas todas fazem parte de um mesmo grupo, que é um sistema único. Então, essas redes, elas massificam mais o atendimento. E à medida que elas massificam e elas são muito voltadas para o lucro, e aí a gente entra num risco muito grande. É a briga do lucro e do melhor atendimento, da melhor praxis da medicina. Da melhor praxis que vai realmente trazer independente, porque a vida não tem preço.
Ela tem custo, como o pessoal fala, e esse custo é muito complexo. Esse custo, até quanto que nós podemos gastar com alguém? É tudo uma questão a ser discutida muito grande. E quanto a essas redes, o que elas fazem é juntar para massificar mais e baratear o preço. É como se fossem grandes seguros. Eles juntam enquanto uma pequena parte adoece, a outra parte sustenta aquela parte que está doente. Só que existem as redes, elas estão cada vez mais... isso eu não tenho muito como falar, porque eu não participo delas, mas há uma visão que quanto mais cresce a empresa, mais ela se preocupa com metas, mais ela se preocupa em se manter, ela precisa de uma lucratividade alta porque ela tem gastos demais e pode desabar a qualquer momento, ela está na bolsa de valores, ela abriu capital, isso tudo tem investidores que querem retorno, e você começa a perder um pouco a questão do que você falou aí, de pessoas que eram muito mais ligadas a uma medicina clássica, uma medicina mais humana, mais respeitada, muito mais cliente, paciente, médico, né? Você já imaginou um cirurgião cardíaco com um bedel falando, hoje você vai Não, operar não imagino. Eu não imagino porque eu não participaria disso. Eu abandonaria completamente. Eu montaria o meu consultório sozinho em algum lugar. E o jovem médico? O jovem médico, ele tem que estar bem atento a isso, porque cabe a eles no futuro impedir que isso avance de uma maneira predatória, né? A predação é que é o problema. Não é como a pesca do pescador não é ruim, mas a pesca predatória destrói a fauna. A medicina de grupo, ela não é ruim, mas se ela for predatória, ela vai destruir a medicina. Então, as escolas são muito importantes, o Hospital das Clínicas tem que preparar esse profissional que vai entrar, a Faculdade de Medicina tem que preparar. E aí entra mais uma coisa estratégica, a educação da área de saúde, a educação médica tem que ser muito forte nesse momento para formar profissionais que vão reagir a essa parte negativa que está sujeito em qualquer parte do mundo, e isso é um avanço que nós vamos ter que saber trabalhar com isso sem sem que cause grandes transtornos ou grandes conflitos da convivência humana, e que a gente possa realmente garantir assistência à saúde com segurança. Que a pessoa não perca a sua confiança no atendimento médico, o que é muito difícil, né? Porque cada vez mais também, tem um outro lado que a gente pode olhar, Lisandro, cada vez mais as pessoas estão tendo conhecimento, informação. Hoje o grande problema é você saber filtrar a informação que é boa. Exato. Mas quando você quer saber alguma coisa, você entra no Google e olha lá, ele vai te falar sobre medicação, sobre tratamento, então você debate com o médico. Você não pode, eu não acho ruim. Se as pessoas chegam lá com o Google e começam a perguntar, é ótimo, porque você tem muito menos dificuldade de se fazer entender. Por que eu acho que o programa desse é importante? Porque vocês são profissionais da comunicação, vocês vão se comunicar muito melhor do que eu. Então, se eu passo alguma coisa para vocês, aqui, vocês estão construindo um sistema que quem está nos escutando vai entender muito melhor do que se eu estivesse fazendo um discurso chato, emborrachado, né, enfadonho, e as pessoas não escutando. Então, vocês são importantes para isso. E a comunicação é o que está fazendo o mundo evoluir. Então, as pessoas estão ficando mais atentas também. As redes sociais estão dando mais esperteza do ponto de vista de reconhecer quem está enganando e quem não está te enganando. Então, eu acho que essa revolução não é só de Você falou a questão chave, que é saber selecionar, filtrar essa informação. Esse é o drama do mundo, não é o drama é o drama do mundo, é o drama do ser humano. Mas, ainda falando dessas questões todas, como é que é a experiência de gestor num momento como esse que nós estamos vivendo? Com um corte de verba, uma crise tremenda no sistema público de educação. Bom, eu vou ter que, talvez, não vai ser tão empolgante o que eu vou falar, mas é muito bom. Os hospitais não tiveram nenhum corte, os federais. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi essa estatal criada pelo Ministério da Educação, lá em 2014, ela foi criada em 2014, com esse intuito, porque o hospital... É como nós estávamos discutindo aqui, Lisandro, é extremamente caro. A atenção à saúde é muito cara, principalmente a do hospital, porque a atenção hospitalar é uma atenção que a gente chama de medicina terciária e até quaternária, de altíssima complexidade, de um nível de máquinas e enfim, materiais e medicações desenvolvidas que custam muito dinheiro, né? Para desenvolver um quimioterápico para câncer e tal, são 100 bilhões de dólares que se gasta para ter uma medicação. E isso é muito difícil, o mundo precisa se unir para conseguir fazer isso. Então, nós temos que entender que existe realmente a nossa capacidade o hospital ele é muito importante nesse sentido de não se perder
nesse redemoinho. Portanto, o Webser deu uma estabilidade? A Webser, o que ela fez? Ela deu essa estabilidade porque ela não permitiu corte nenhum. Isso de fato, para mim é uma Foi grande zero. surpresa. Foi zero, eu sei. Pois é, por isso que é sem graça o que eu estou falando. Nós não tivemos dificuldade, pelo contrário. Nós tínhamos uma média de dívidas de 10 a 20 milhões por ano que nós terminávamos. Nós terminamos o ano passado com 4 milhões de superávit. Olha só. Entendeu? Então, não, mas também porque dentro da Covid. pandemia. por causa da pandemia, mas foi a pergunta que Anselmo fez para mim. Como é que foi Por causa da pandemia, gerenciar? o governo não tinha saída, tinha que investir, Ok, né? mas mesmo assim, para mim foi Investiu e jogou, e realmente o hospital não teve dificuldade. Nós ampliamos 200 leitos para tratar a Covid, fomos o melhor tratamento de Covid. E esses leitos agora, como é que vão ficar? Esses leitos agora vão ser desativados. E aí nós vamos entrar na outra briga, que é de voltar na mesma condição para o tratamento das doenças crônicas e agudas não relacionadas à Covid. Agora, esse equipamento da Covid fica lá, Fica. Isso foi exato, o que a gente ganhou. Reconversão para... Isso, vai ser tudo utilizado para o hospital. Equipamento. Todo o material. Bom, então... Poxa. E não falamos sobre careca. Então é o seguinte, gente, para terminar, o professor Zé Garcia aqui falou o seguinte, que aqui são 3 carecas, não é? E ele falou que quando 3 carecas se reúnem, o que acontece? Os governos caem. Governos caem. Então, Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, todos os governadores do Brasil, 3 carecas unidos, nós vamos derrubar vocês, porque o professor Zé Garcia, diretor do HC, falou que quando 3 carecas se reúnem, mas isso era Biden, nós vamos derrubar o Biden. Isso era um ditado da Segunda Guerra Mundial, mas que eu acho que a gente tem... Mas nós estamos recebendo patrocínios para tirar essas carecas. Vamos falar isso no próximo programa. Isso, o Zé Garcia agradece aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês, professor. Foi um prazer a gente estar aqui. Inteligente. Fantástico. Muito agradável e eu acho que é com humor e com uma tranquilidade assim, muito afinada que a gente consegue passar realmente informações úteis. Essa é a nossa intenção. Eu não tenho dúvida que é muito mais fácil entender assim. Né? Muito obrigado. Obrigado. Até mais.